Oi, Elaine, tudo bom, minha querida? boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda, um prazer Obrigada, imenso ter você aqui obrigada. comigo, nessa noitinha fria, gostosa. Hiper gostosa. Eu tô aqui trancada dentro de um quarto, mas eu fui lá fora. Ai, que coisa boa. É uma forma de aconchego, né? Eu gosto bastante. Fala um pouquinho, faz suas considerações iniciais, fala um pouquinho de você, da sua formação. Então, para quem não me conhece, como a Aline já falou no início, né? Eu me chamo Elaine Costa, sou nutricionista clínica e trabalho com a linha funcional. Né? A gente tem que deixar isso claro porque a nutrição funcional ela não é uma especialização. Ela é mais uma técnica, né, que veio para ampliar muitas informações que a gente não tinha, né, dentro de uma clínica comum. Então, ela vem com um embasamento bem diferente, né? Ela vem com informações bem diferentes. E tenho a especialização em fitoterapia. Hoje eu também trabalho com o coach, né? O coach nutricional e a nutrição positiva, que trabalha a neurociência. Né? Então, eu tento fechar todo um processo dentro da área da nutrição. Até porque a gente vê muito dentro do consultório, você não trata a pessoa só pelo alimento, você tem que englobar tudo, né? Todas as informações. Então, não adianta eu passar para ela uma dieta ou uma conduta nutricional e não olhar ela de uma forma integrativa, como é que ela dentro de uma sociedade, como é que é a vida dela num todo, emocional, econômico, então tudo isso faz parte da nutrição, né? Gente, muito bom. Gente, a cada momento que eu faço, gente, sinceramente, a cada live assim, a gente aprende muito, 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 muito. E já no início eu já estou aprendendo. Deixa eu só dar um oi aqui para a Dani, que ela já está falando. Oi, minha linda, Dani. Aí, boa Dani, noite, linda! seja bem-vinda, né? A nossa live aí. Elaine, me explica um pouquinho. Você falou que a nutrição funcional é uma técnica. Explica para a gente o que é um pouquinho cada uma das suas especializações, da sua especialização no caso, e a técnica que você tem utilizado Tá. em consultório, para a gente poder entender um pouquinho, porque isso muito, muito, você sabe que muito me, entendeu? Apetece, eu preciso saber, eu gosto de saber. Me conta um pouquinho, porque eu não sei. Então, a nutrição funcional, ela, para muitas pessoas, a gente pode dizer que ela ainda é um bebê, né? Porque ela veio para o Brasil em, se eu não me engano, 98, 99, por aí. Né? E foram dois nutricionistas que trouxeram esse processo aqui para o Brasil e começaram a difundir, né? Que é a Valéria Pascoal e o Gabriel de Carvalho. Então, eles são as nossas referências. Eu tive aula com o Gabriel de Carvalho, né? Porque assim, não adianta você também fazer um cursinho qualquer. Não é um cursinho qualquer. A gente fica horas estudando, meses, anos, para poder aplicar, né? Então, a nutrição funcional, ela tem essa questão de você olhar o indivíduo de forma individualizada e não tratar a patologia em si, né? Não tratar os sintomas. A gente vai buscar as causas. O que gerou aquele problema na pessoa? O que gerou aquela patologia? Porque hoje em dia o foco muito da medicina é tratar o sintoma. Então se a gente nem, assim, é automático, né? A gente já chega dizendo para o médico o que a gente tem. Assim tem. Eu estou sentindo isso, né? A gente já diz para ele assim, olha, eu tenho isso, 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 isso.
Beleza, ele vai prescrever sem me analisar, sem me conhecer, ele vai começar a prescrever todas as orientações que ele tem, que hoje em dia é muito assim, ou você tem virose, ou você ou você está com Covid, ou você está com dengue. Agora generalizou. Tá Covid. Não tem outras doenças mais, agora é Covid. E a nutrição funcional não é assim, ela faz essa busca, né? A gente começa a analisar o indivíduo bioquimicamente, a gente vai buscando todas as informações, a gente tem vários questionários para serem respondidos, né, pelo nosso paciente, onde a gente faz um recordatório muito grande. E associado à nutrição funcional, hoje eu também trabalho com os frequenciais florais, né, são florais que fazem com que eu entre em equilíbrio energético. Né? É diferente de florais de bar, é diferente de outros tipos de florais, né, que são os mais conhecidos. Então, os frequenciais é para fazer com que você alinhe energicamente cada órgão do seu corpo. Então, esse é um dos processos que eu utilizo no consultório, principalmente na questão de patologias, né? O meu foco é maior dentro de patologias. Eu não trabalho esportiva, então se alguém me procurar por esportiva, tem até a Bela que entrou aqui, que é uma excelente nutricionista dentro da área esportiva. Eu gosto de sair indicando, porque eu acho que você cresce quando você ajuda e você indica a outros também, profissionais, dentro da sua área que você sente confiança. Você não cresce sozinho. Eu acho que a gente também não abraça tudo, né? Não detém todos os conhecimentos. E assim, eu jamais poderia fazer o que a Aline faz, porque não é a minha praia. Assim? Não, porque não é a minha praia. Né? Quando a gente fala, porque as pessoas associam muito o coach à psicologia, né? E não é. O coach também não é isso. O coach é uma das ferramentas que a gente utiliza para auxiliar o nosso paciente a atingir o objetivo dele. Então, a gente usa ferramentas dentro desse processo, né, para conscientizá-lo, para que ele sozinho descubra quais são os gatilhos dele, né, o que levam a ele, o que está bloqueando ele, e ao mesmo tempo incentivando a atingir os seus objetivos. Então isso tem muito do coaching. A nutrição positiva já ela tem um gancho um pouco do coaching, mas ela tem um foco no emagrecimento, né? Então ela tem muito da questão do emagrecimento, onde você aprende a comer de forma consciente, onde você valoriza os momentos da alimentação, onde você consegue perceber determinadas ações que você faz dentro da área da alimentação que você não conseguia perceber antes. Né? Então é como se eu estivesse dizendo assim para você, Aline, o que você comeu hoje? E aí você fala, eu comi arroz, feijão, bife, batata frita, ou qualquer coisa. Franguinho, comi ovinho, comi brócolis e... Peraí, feijãozinho, um pouquinho de arroz. Ok. E você conseguiu perceber esses alimentos? Ou você comeu rápido? Não, eu consegui, porque eu já estou aprendendo a fazer esses negocinhos. A alimentação, ela é assim, a nutrição positiva, ela vai tentar jogar essa informação, né, da gente perceber o que a gente está comendo, perceber o momento que está ficando saciado, né, porque às vezes a gente come muito no automático, come muito rápido, e até a mastigação influencia. Então, são pontos que a gente tem que perceber. Nesse caso, assim, que você está falando, me vem assim à mente que isso não acontece com nenhum dos meus clientes, com ninguém que está nos assistindo, não acontece.
acontecem, tá? Daquela criança ou aquele jovem, aquele adulto que faz parte lá da minha empresa, lá da minha clínica, não tem nada a ver com os seus, são com os meus, que as crianças comem na frente da televisão. Que hoje é um erro. E aí a pessoa não sente nem sabor, não sente a mastigação, o alimento, né, dentro da boca, passando por toda a língua, né? Eu gosto desse negócio assim. Isso não acontece, tá? Não, o que eu acho interessante é que as pessoas, quando eu falo muito assim, gente, o azeite tem um gosto maravilhoso. Aí as pessoas, como assim? Coloca o azeite na boca, um bom azeite, claro, não é qualquer azeite. Mas se você colocar o azeite na boca, né, e deixar ele, né, você jogar ele para todos os lados. Rapidinho, deixa eu falar, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu fico nervosa. Eu lembro muito do café com você. Gente, deixa eu te falar, eu fico nervosa. Tu falou do azeite, lembrei lá da nossa, quando a gente trabalhava juntas, a gente aprendia a apreciar azeite lá. E o gosto, o cheiro, né, que a gente conseguia perceber, né, a gente falava assim, não, é clorofila isso, lembra? Né, que a gente sentia, né? Isso é perceber o alimento, isso é a gente ter a atenção no alimento, que é fundamental. E que as crianças hoje em dia não têm, um adolescente não tem, um adulto não tem. Né? Porque as pessoas estão tão focadas em prestar atenção em mais de uma coisa, ou realizar mais de uma atividade nesse momento de refeição, que para mim é um momento sagrado, né? E aí acaba sem perceber, e muitas vezes o que a gente vê é o bloqueio, assim, a criança, o adulto que não come, porque quando era adolescente ou criança, né, ele não conseguia perceber esse alimento. Ou também não foi ofertado, ele rejeitou uma vez e nunca mais ninguém ofertou novamente. E a gente sabe que com criança a gente tem que insistir. E não é insistir só assim, eu vou dar brócolis. Beleza, mas você vai dar brócolis de uma forma, depois você muda o contexto do brócolis, você deu ele em forma de salada, depois você vai dar ele em forma... Até dentro de um bolo você pode ofertar o brócolis. Né? Num suco você oferta o brócolis. Então, eu tenho uma mãezinha que o filho dela tem a questão da seletividade alimentar, por isso que eu tinha conversado com você sobre isso. E eu falo para ela assim, pega cru, coloca nas brincadeiras. Até para a criança conhecer a textura dele cru, para a criança pegar ele, brincar. Ele tem autismo, né? Para ele pegar, brincar, fazer de arvorezinha no lugar onde ele está brincando, tá? Outro dia você vai pegar, você vai voltar depois com aquele alimento novamente, para a criança pegar, sentir a textura, o cheiro, né? E ter essa intimidade, né, com um alimento, porque senão chega assim, aparece negócio lá no prato, o negócio parece que atropelou, né, o negócio meio atropelado. Cara, aquela questão, né, a gente tem que ofertar um prato colorido. Né? Se o prato não tiver colorido, isso não chama a atenção da criança. Ai, gente, eu tenho que mostrar o meu. Vai falando que eu vou pegar a foto do meu. Tá o prato colorido, eu gosto de dizer isso, né? Um prato colorido é aquele prato que vai ter todas as vitaminas, vão ter todos os nutrientes. Então, a gente tem que oferecer isso para a criança. E não é fazer repetição, todos os dias eu vou oferecer brócolis. Não. Ele comeu hoje o brócolis, eu vou ficar um tempo sem oferecer. Se ele não comeu, eu fico um tempo sem oferecer e depois eu volto a oferecer de novo, de uma outra forma. Ai, que lindo! Lindo! Se lembra que eu falo que tem que ter sempre as 5 cores, né? Então, essas 5 cores são fundamentais. Acho que tem até 6, porque tem um verde claro e um verde escuro. Sim. Ó, verde claro, um verde escuro. Tem o vermelho, tem o laranja, tem o branco, tem... Tá ótimo. Faltou um vinho aí, mas depois você coloca... Eu tô precisando.
Coloca a cenoura ralada no lugar da beterraba. Eu coloco. Aliás, coloca a beterraba no lugar da cenoura. No lugar da cenoura. Né? Porque olha aí... só, o nosso tema de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa questão da alimentação saudável, né? Em relação aos benefícios que ela traz para a aprendizagem. Eu acredito assim muito. Por exemplo, eu comecei a fazer algumas modificações há um tempo na minha alimentação, tem um bom tempo. Desde que tem uns... Ai, gente, vou falar ano, não, senão vocês vão adivinhar logo a minha idade. Vamos pular essa parte. Pá, pulando. Mas tem um tempo. Estou fazendo algumas modificações que quando eu vim para o Rio, eu vim com 70 e ela vai bolinha. De peso, 75, 76. Aí eu fui uma nutria na época e ela começou a fazer uma reeducação alimentar. Começou a me ensinar a me alimentar de forma mais adequada. Aí depois a gente foi trabalhar junto, andando com as pessoas que comem lindas, as pessoas maravilhosas, chiques, assim, top, que falavam as coisas lindas, que eu ficava assistindo, vendo as aulas. A gente aprende um pouquinho mais. E aí entrou a pandemia, eu pensei, eu vou emagrecer na pandemia. E aí eu comecei a fazer atividade física além de... E isso foi muito bom, né? Eu tenho conseguido me alimentar cada vez melhor. E eu entendo que essa questão da alimentação para aprendizagem, que é o meu foco, é aquilo que eu tento observar muito em relação às crianças. Eu chego muitos pais falando, meu filho não se concentra, meu filho é muito agitado, meu filho é hiperativo. E aí a gente pergunta, mãezinha, mas o que ele está comendo? Tem uma ingestão aí de açúcar excessiva, né? Aquela questão da Coca-Cola, da bala, junto com chocolate, tudo junto. E a gente, dentro da psicopedagogia, a gente observa essa questão alimentar em prol mesmo da questão da concentração, a atenção da criança. O que você tem aí para nos dizer em relação a essa alimentação saudável, não só para criança, mas para jovem, para adultos? Eu tenho um senhor, que é o seu Roberto, que está aí nos assistindo. Gente, chama os seus amigos para vir assistir essa live com a gente. A gente vai falar de alimentação, que é vida. Vai compartilhando, né? Vai compartilhando, aperta aí o negocinho. Esse aviãozinho. Isso, aviãozinho, porque alimentação é vida, gente, sério, alimentação é vida. A gente está vendo hoje como as pessoas que se alimentam melhor, que tem ali um equilíbrio, né, alimentar, elas estão conseguindo se sair bem nessa questão de pandemia para todas as áreas. Então, fala um pouquinho para a gente em relação a isso. Uma coisa que eu gosto de explicar é que, assim, só para a gente ter uma ideia, nosso cérebro sozinho, ele consome aí de energia do que nós ingerimos de 20% a 25%. Então, já é um fato muito importante a gente saber o que nós estamos colocando para dentro. Não adianta só falar assim, eu como bem, eu como saudável. Comer saudável não significa que a gente esteja comendo folhosos ou comendo alimentação orgânica. Comer saudável significa muitas vezes que a gente está tirando alguns alimentos que não são tão benéficos. E a alimentação em si, ela pode tanto impactar na questão orgânica num todo, né, como na questão de aprendizado. A gente sabe que para algumas pessoas, né, que têm filhos autistas, a gente faz a exclusão de muitos alimentos porque eles são alergênicos, são inflamatórios para essas crianças. Então, dentro do autismo, a gente encontra, dependendo do grau de autismo, crianças, uma boa parte de criança é intolerante ao glúten, à lactose, ao ovo. E a gente vem tirando isso e tendo respostas mais positivas, né, dessa criança a nível de comportamento e colocando alimentos que são mais saudáveis para essa criança, colocando tubérculos, colocando exatamente o que você falou, né? A gente vê que para satisfazer uma criança, ou até para se satisfazer como adulto ou adolescente, a gente busca o prazer. E o prazer, ele vem muito do açúcar. Né? Vai, elevação de serotonina, aí eu vou ficar, né, feliz. Só que
quanto mais açúcar eu coloco para dentro do meu corpo, mais eu aumento a glicose que vai estar sendo carregada no meu sangue. Né? Vai ter muito mais glicose no meu sangue. Tendo mais glicose, eu faço uma liberação de insulina. Essa insulina, quando ela é liberada na presença de excesso de glicose, né? Porque ela quer pegar essa glicose e levar para ser armazenada, então ela vai para o fígado, vai para o músculo, parte dela vai para o cérebro, só que a gente, como eu falei, a gente consome isso de uma forma rápida, né? Então, se eu estou fazendo a absorção de um alimento que vai aumentar a minha glicose, isso vai impactar na minha energia, porque eu vou começar a ter esses picos de energia em relação, uma hora eu vou estar agitada e logo depois eu tenho uma queda dessa glicose que vai me gerar um cansaço. E esse cansaço vai ser físico e mental, né? Então, a gente precisa, quando a gente fala muito da alimentação, primeiro a gente precisa retirar os alimentos que estão nos prejudicando a nível de aprendizado. E esses alimentos são, a gente tem aí todos os carboidratos que fazem ação rápida, né, que jogam essa glicose rápida, esse açúcar rápido para o nosso sangue. E a gente vai falar dos doces, dos refrigerantes, dos alimentos processados, porque além do açúcar eu tenho sódio, eu tenho gordura, que não são benéficas, são inflamatórias e vão inflamar e vão impactar lá dentro do meu cérebro, né? Então, é importante que a gente aprenda que aquele prazer momentâneo, ele pode sim não ser benéfico para mim a longo prazo. Agora, quando a gente tem a ideia da alimentação, quando eu começo a planejar a minha alimentação de uma forma mais saudável, eu estou tentando buscar uma resposta que seja benéfica para mim, não só a nível físico, para que eu possa fazer atividade física, para que eu possa ter uma boa resposta a nível mental. E você fez uma pontuação que eu acho muito interessante, que é essa questão da criança, né? Principalmente dessa criança que tem um transtorno de déficit de atenção, que pode ser ou não hiperativa. Né? E hoje em dia, eu estava lendo uma matéria que eu achei muito interessante, que o uso de medicamento por conta da pandemia, aumentou muito, porque os pais estão achando que todas as crianças são hiperativas. São hiperativas. Né? Todo mundo. Aí começou-se a dar esses medicamentos para essas crianças, porque não houve uma análise, mas houve uma busca, né, a la Google. E aí, olha, não, meu filho é hiperativo, meu filho tem um déficit de transtorno. E aí a gente pensa em depressão, em ansiedade, tudo isso que vai impactar na saúde mental. Né? São coisas que a gente precisa de uma equipe de profissional para ser avaliado. Não é só... eu li e vi que meu filho é hiperativo. Então, isso tem acontecido muito dentro da área da saúde, né, psicológica, principalmente. E dentro dessas concentrações, dessas situações, a gente vê a alimentação impactando muito. Né? A gente vê sempre alguém falando, ou assim, se torna muito mais fácil eu comprar aquele alimento pronto e ofertar para o meu filho, ou ofertar para o meu adolescente, porque é prático. Eu não quero me preocupar com isso. Eu tenho muita coisa, eu estou no home office, tem muita coisa para fazer, né? Exatamente. Então, a gente precisa de um bom planejamento, né? Planejamento alimentar, para que a minha rotina seja saudável, que foi o que aconteceu com você. Né? Você fez um planejamento
para que dentro desse período de pandemia você não excedesse no peso. Só que não foi só o peso que ganhou, né? Foi a tua saúde de forma integral. E a gente tem alguns alimentos, né, que a gente fala muito, que são alimentos saudáveis, que são alimentos que podem estimular principalmente essas ligações neurais, que podem trazer benefícios, né, para a saúde de toda criança. Eu vou focar muito em criança, porque eu acho que... Que é a base, né? O início, né? É o início. Eu não consigo ter uma saúde mental perfeita se eu não tenho uma base perfeita. Uhum. E quem gere essa base são os pais. E isso, eu tô com uma mãezinha aí, Camila, que tá com o seu filhinho pequenininho aí, já é bom, Camila, para você já seguir aí essas orientações de uma alimentação mais adequada para o seu filho, né? Gostaria muito de agradecer a todo mundo que entra e sai, eu sei que é um horário difícil, gente chegando, gente saindo, então a gente fica nessa rotatividade, mas essa live vai ficar gravadinha lá no meu Instagram, então você que está aí quiser, aperta aí o aviãozinho, convida a galera que você sabe que precisa saber das questões alimentares, das crianças que precisam desse apoio, né? Eu aprendi, eu acho que foi com a Sandra também, que a Sandra sempre fala muito isso, né? Não só a Sandra, mas eu também tenho uma amiga que ela era coordenadora de nutrição lá da UF. Ela falava, vamos desembrulhar menos e descascar mais. Né? Então vamos descascar mais, né? Vamos fazer mais feira, né? Vamos para feira, vamos para hortifruti. Então aí convide os seus amigos para ouvir essas instruções, porque são instruções de uma pessoa que estuda, de uma pessoa que tem buscado, né, mais sobre essa questão alimentar, tem se debruçado sobre profissionais que realmente, como trouxeram aí a questão da alimentação funcional. Então, assim, vai nos dar, gente, consulta é só no consultório, né? Mas são coisas... Eu não consigo ler, né? Mas assim, não, é porque não estão passando aqui para mim, não. Eu que sou louca mesmo, me vem negócio assim na cabeça, eu falo. Mas é porque às vezes a pessoa quer uma consulta. Se ela faz live, uma consulta online, aí depois você entra em contato com ela. Mas aqui é aquela orientação para a mãezinha, para o paizinho, porque não adianta nada a gente ir lá para o consultório, ouvir tudo que ela tem para nos dizer, pagar aquela sessão, chegar em casa, dar de novo o biscoito daquele, entendeu? Aquele biscoito que tem aquele negócio no meio, que cola, horrível, entendeu? Pegar o pó e botar na água e fazer um negócio de uma cor e dar para a criança beber, não adianta. Né? Então, assim, o dia a dia é que vai fazer a diferença na vida do seu filho. E esse dia a dia é o que ela vai estar falando aqui com a gente. É o que ela vai estar nos orientando na medida do possível. E quando se a gente quiser nos aprofundar, a gente vai procurar um profissional. Então, por isso que eu falo para você, aperta o aviãozinho, chama os seus amigos. Enquanto você fala aí o que você estava dizendo, eu vou olhar aqui o que as pessoas estão falando, aqui o que as pessoas falam. Então, quando a gente fala a nível... vou até fazer uma observação. A gente também recebeu uma visita aqui, né, que eu acabei vendo que chegou, que é o Rafael de Carvalho, que é irmão do Gabriel de Carvalho. E ele faz uma avaliação, né, de um exame que consegue detectar doenças, né, alergias tardias com uma precisão muito grande. E a gente já observou, né, próprios relatos dentro do próprio Rafael que fala muito sobre isso. Como é que um processo alimentar, uma inflamação, uma alergia alimentar pode impactar na saúde num todo, né? Não só na questão neural, mas na questão de... a gente já viu na questão de fertilidade, a gente já viu em questão de vários tipos de alergias que são psoríase, e isso tudo, nesse exame que ele realiza,
ele consegue mostrar e a gente faz todo um processo, né, para que a criança ou o adulto ou o adolescente possa fazer o seu acompanhamento até muito mais assertivo. E aí, voltando, né, a gente tem, a nível dessa visão cerebral, a gente tem os alimentos que vão ser, que vão te trazer energia e a gente vai ter aqueles alimentos que vão tirar a sua energia, que vai deixar você mais lento, que aí são os carboidratos mais lentos, mais rápidos, né? Tudo aqueles alimentos que a gente já comentou antes. Mas os alimentos que são mais benéficos, vamos pensar em ofertar, principalmente para as nossas crianças, o peixe, gente. Tá? Peixe é rico em ômega 3, o peixe magro. Vamos trabalhar aí pelo menos 2 vezes por semana, fazer a introdução do peixe. Tem gente que fala assim, eu não gosto de peixe. O peixe existem várias formas de fazer, né? Eu gosto de fazer o peixe muito mais assado. Eu não sou uma pessoa adepta à fritura, né? Então eu gosto mais da alimentação assada, que se a gente fosse escolher é a melhor, né? Assim, não é 100%, mas é a melhor, é o que a gente tem. É a menos pior? É a menos pior. E o peixe, né? Assim, mas salmão é caro. Sardinha, né? A sardinha é rica em ômega 3. E o ômega 3 é um anti-inflamatório, né? Por ser anti-inflamatório, ele vai ajudar nas questões cognitivas. Vai trazer benefícios para a saúde dessa criança. Você pode fazer bolinho, você pode fazer nuggets de peixe, né? E tudo isso caseiro, não precisa sair comprando, né? Faça, tenha o prazer, leva a criança para fazer, né? Eu tive um período trabalhando em escola e uma das atividades da escola era o dia da cozinha. Como essas crianças se realizavam na cozinha fazendo aquilo que elas iam comer, né? E era fantástico isso. Você poder ver, eles estavam ali aprendendo sobre o alimento e ao mesmo tempo vendo, né, conhecendo aquele alimento. Então a gente precisa ter essa ideia, né? As proteínas, elas são benéficas, as proteínas magras, nada gorduroso, porque são processos inflamatórios. Eu queria oferecer uma carne moída? Ofereça, né? Mas procure uma carne moída muito mais magra, né? Nada cheio de gordura. Porque hoje em dia, se você compra um hambúrguer, ele é cheio de gordura, né? Ele é altamente processado. Então faz o seu hambúrguer, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Outro alimento que também é muito benéfico para a saúde, a gente vai falar dos carboidratos mais lentos, e aí vamos trabalhar muito com os alimentos integrais, consumir mais alimentos integrais. Não é só o arroz, né, que a gente pode falar de integral, mas tem alimentos ricos em fibras, como aveia, a própria granola, né, a granola que não tem açúcar na composição. Então, existem as granolas sem açúcar, e também pode ser feito em casa. Ela pode ser ofertado para a criança ou até para o adulto logo de manhã. Eu posso tirar esse hábito do café da manhã com muita margarina, com muito pão, que o pão é um carboidrato rápido, né? Eu posso tirar e colocar uma granola, né? Eu posso colocar frutas que são antioxidantes, que vão trabalhar os benefícios para essa criança, né? E assim a gente acaba melhorando todo um contexto, né, da saúde dessa criança. O que são as frutas antioxidantes? Dá um exemplo aí para a mãezinha. Então, frutas antioxidantes são aquelas... deixa eu tentar pegar uma fruta. A gente está falando da laranja, vitamina C. Então, as frutas que são ricas em vitamina C, elas são antioxidantes.
né? As frutas que, aí a gente está falando da laranja, do limão, da acerola, são frutas que podem ser ofertadas, a gente está em época de tangerina, né? Aproveitem a safra, porque quando a gente trabalha... a minha amiga estava falando isso, aquela minha amiga que eu te falei, papapá, ela estava dizendo, ela falou, na internet tem assim, frutas sazonais, né? Frutas da época, que são as mais baratas, né? E as mais nutritivas. E as mais nutritivas, é isso que ela estava dizendo, são as mais baratas e são as mais nutritivas, porque elas não estão sendo forçadas a madurar, ela explicou mais ou menos isso. Então, quando você falou das frutas pela manhã, né? Das antioxidantes, tal, me veio logo essa informação na cabeça em relação às sazonais, né? Ver qual é a época dessas frutas, não só das frutas, mas das verduras e dos legumes também, né? Mas eu acho que as frutas que tem mais essa questão da sazonalidade, não é isso? Sim, não. Todo alimento, verduras, legumes e frutas tem. A carne, a proteína que não. Mas a parte de folhosos, isso tem. A gente tem a safra, a época, o clima, então tudo isso interfere. E vai interferir a nível de custo, né, e de poder nutritivo. Então, se eu hoje tenho a oferta de uma banana, a banana ela é rica em complexo B, né, com vitaminas B, e essas vitaminas elas são benéficas para o cérebro. Elas vão impactar na saúde cerebral e na parte neurológica. Então, eu posso oferecer banana, né, para o meu filho ou comer uma banana num intervalo. Minha vida está muito louca, eu tenho que comer alguma coisa. Em vez de pegar aquela barrinha de cereal, pega uma banana, pega uma fruta. Né? A gente não precisa ir atrás de frutas caras. Né? Porque disseram que essas frutas são as melhores. Não, pitaia, todas as frutas são boas. Vamos comer uma pitaia. Mãe, da onde? Vamos comer a banana, para a laranja, pegar uma manga ali no pé e comer. Gente, mas manga desse tamanho, pega aqui tem um monte de pé de manga aqui dentro onde eu moro, gente, mas é muita mangueira. Muita mangueira. E na época de manga, tem que ver porque eu moro aqui dentro da vila, né? Tem que ver, as pessoas param dos carros e aqui não tem agrotóxico nenhum, gente. Dá licença, desculpem. A galera desce do carro e já coloca no saquinho. Eu sou uma que faço isso. Caminhada, gente, né? Eu faço a caminhada e aí o que eles colocaram? Eles colocaram uns totemzinhos de saquinho plástico para as fezes dos cachorros aqui dentro. E aí em toda a vila tem os totens para você tirar o saquinho plástico, você tirar as fezes do cachorro e jogar fora. Gente, é o meu hortifruti. Tu tem que ver o tamanho. Eu tenho foto ali, o tamanho das acerolas vermelhas que dão aqui. E como a gente vê desperdiçar. Né? E a acerola, gente, é rico em vitaminas. O engraçado é assim, que quando a gente está falando de alimentação a nível de aprendizagem, mas todas essas alimentações, elas também são indicadas para esse período de pandemia, porque são os mesmos alimentos que vão trabalhar a sua saúde, vão te dar resistência, vão trabalhar a parte imunológica. Né? Então, é interessante a gente fazer essa entrada desses alimentos, dessas frutas, né? Porque senão a gente acaba à base de suplemento. As pessoas têm que parar com isso. Né? A suplementação ela só é necessária depois que você faz uma avaliação bioquímica para me dizer que realmente você precisa. Agora, as pessoas deixaram de tomar sol para tomar a cápsula. Amiga, eu ia te falar. Desculpa, deixa eu te falar. Eu fico nervosa. Eu sou uma pessoa normal, não, gente. Eu não consigo fazer live porque eu não consigo me segurar. Mas deixa eu te explicar. Gente, chama o povo aí. Chama o povo no aviãozinho para vir conversar com a gente. Porque olha só, deixa eu te falar. Eu cheguei pra amiga, fui fazer caminhada, coloquei meu macacãozinho, tchutchuquenta, tô caminhando e aí no grupo aqui das amigas aqui. Gente, o sol tá uma delícia. De manhã cedinho, 8 horas, 7, 8 horas, que a gente caminha muito cedo. Geralmente eu caminho tarde pra noite, né? Quando eu tenho tempo, mas aí eu caminho tarde pra noite num dia e manhã no outro. Eu aqui, ó, me sentindo assim, Graciane, pá,
longe dela, me sentindo, tá me sentindo. Com o sol na face. Aí eu falei, gente, vem caminhar. Aí a amiga falou assim, amiga, eu falei, vem caminhar, vem tomar uma vitamina D, a gente precisa por causa da pandemia. Foi nesse processo de pandemia, que eu falei, vou pegar sol, vitamina D, né? Amiga, vou te falar, a amiga falou isso pra mim, não preciso não, que eu tomo suplementos de vitamina D, eu compro na farmácia. Passado, de graça o sol, gente. Engraçado. Vitamina D tá caríssimo, tá uma fortuna. Tá além de ser caro, a dosagem da vitamina, ela impacta também, né? Então, tem gente que vai tomar um tipo de dosagem e vai ter que tomar todos os dias. Né? Tem pessoas que vão tomar de 15 em 15. Só que o sol, mesmo que você use a suplementação, você precisa do sol. Porque você precisa metabolizar. Né? E essa metabolização, ela vem através do sol. Então, assim, taxas altas de vitamina D, taxas altas de vitamina D não é benéfico. Pode trazer um problema de saúde. E as taxas baixas influenciam não só na nossa imunidade, mas num todo, na tua saúde óssea. O seu osso, ele precisa do sol. Né? A gente precisa, a gente vive por conta desse clima maravilhoso que a gente tem, e o sol, ele... Assim, tem gente que eu vejo, eu gosto de caminhar, então tem pessoas que eu vejo que estão toda fechada, e capuz, que não sei o que, gente, pega sol, bota um filtro solar, né, porque hoje a gente precisa. E vai à luta. Expõe braços também, né? Em relação ao filtro, tal, tem um horário que, se você pegar bem cedinho, você pode pegar aquele sol bem cedinho, né? Que tem a questão do raio UV, que diz certinho. Raio ultravioleta. Então, né, tem um negócio lá. Então não tem como, entendeu? Então, assim, a gente precisa, né, estar atento às coisas naturais que a gente tem. Deus nos deu tanta coisa boa. Não que os homens, nós, eu e você, mulheres, tal, a gente não saiba fazer coisas boas, tal, humanamente, né? Mas assim, em relação a gente, né? Eu gosto de falar, a Jeane tá aí, Jeane, ó. Ouça bem, isso é bom para Rafinha, pequenininha. Essa questão de pegar o sol da manhã bem cedinho com as crianças, que tem criança que acorda muito cedo. O filho da minha amiga acordava às 6 da manhã. E sabe o que ela fazia? Ela alimentava ele, ela é nutri também, tem um negócio da colagem, negócio não sei o que lá, esse negócio que vocês sabem que cola depois, né, desse negócio todo. E ela saía com ele de manhã cedinho, porque ele era muito branquinho, então ela saía com ele de manhã cedinho, para ele correr, para ele brincar na rua, para ele gastar aquela energia e tal. E depois tinha outra refeição, não sei do que, não sei das contas, foi ela que me ensinou esses negócios aí. E a criança cheia de energia, a criança cheia de vida, porque fazem as coisas da forma mais adequada, né? Tem um tempo para tudo, tem um planejamento, como você costuma dizer. A gente planeja tantas coisas, né? E a gente às vezes não planeja nossa alimentação, não planeja aí um profissional que entende dessas questões para que eles possam nos auxiliar para a gente prevenir doenças, prevenir. Eu acho, né? Eu acho interessante, falar, porque assim, eu falo tem uma frase que eu adoro, né, que eu falo muito, que eu tenho colocado muito em todas as minhas postagens e nos meus vídeos, que é acorda para a vida. Acordar para a vida é isso, se olhar, começa a olhar você de uma forma diferente. Você precisa de saúde para poder ajudar qualquer pessoa. Né? Então, se você hoje não tem saúde, você está dormindo para a vida. Né? Você está deixando a vida passar e você está sendo carregado. Né? Então, até que ponto você está se permitindo isso e até que ponto você está se valorizando, você está olhando para você. Né? E isso, assim, a gente vai falar de pais, os pais precisam se cuidar para cuidar dos filhos. Criança, ela trabalha por exemplo, ela ingere por exemplo. Né? Então, aquilo que os pais comem é o que a criança está visualizando e é o que ela vai querer. Uhum. E será que você está se alimentando de forma correta? Qual é o exemplo que você está dando para o seu filho? Né? Se você não traz um bom exemplo alimentar,
Não adianta falar, filho, você tem que comer isso e você não comer. Né? As pessoas querem que a criança coma, mas qual é o meu exemplo em relação à alimentação? Comidinhas separadas, comidinhas separadas. E criança, ela tem que visualizar, ela tem que ver o momento em que você coloca na boca. Né? O que você está colocando na boca? Ela vai ter curiosidade para isso. Ela não vai falar assim, ela vai pensar, por que eu tenho que comer antes? Por que eu tenho que comer separado? Por que o prato do meu pai ou da minha mãe é diferente? Criança raciocina, gente. E criança raciocina até muito mais rápido do que a gente. E as crianças de agora nasceram com chip. Exatamente, né? Com altas informações. E aí imagina, a gente tem, eu separei aqui 10 alimentos, né, simples, coisas que a gente tem no dia a dia, que a gente pode utilizar, que trazem informações todas relacionadas a essa concentração, ao aprendizado, a melhora, né, dessa parte cognitiva de memória, de aprendizado. Então a gente vai iniciar falando sobre os verdes escuros. Então, imagina uma alimentação onde você oferta para o seu filho ou para você brócolis, espinafre, rúcula, alface, a gente tem sálvia, a gente tem açafrão. Então, são alimentos que, além de serem altamente nutritivos, eles têm vitamina K, eles têm ácido fólico, que é excelente para quem está grávido também, né? No caso. E para quem está com anemia, porque eu estou com anemia. Mas depende da anemia. Tá? Então... a médica prescreveu, eu vou procurar vocês. Depende da anemia. Aí já é até um outro assunto, né? A anemia, a gente tem dois tipos. A gente tem dois tipos de anemias predominantes e muitas vezes a gente suplementa uma coisa e é outra. Então, depois a gente conversa. A gente tem potássio, que também são nutrientes, né, micronutrientes importantes para a questão cerebral, para essa capacidade de concentração e de memória. Um outro alimento que a gente tem aqui é o cacau. Né? Cacau não é chocolate ao leite. Vamos deixar isso claro. Porque tem muita gente que fala assim, mas eu dou barrinha de chocolate para o meu filho. Eu vou na Cacau Show, compro um montão. Aquilo ali, aquela trufa recheada, né, que vem muito açúcar, muito carboidrato simples. Aí seu filho fica elétrico, porque você tacou açúcar no teu filho, entrou glicose nele, aí depois fala assim, o garoto não dorme. O garoto não para, né? Por quê? Eu conheci uma criança que a mãe falou assim, eu dei chocolate para o meu filho. Não, meu filho está acordado, está pulando em tudo que é lugar e tal. Eu falei, o que ele comeu? Eu dei uma caixinha de achocolatado, isso quase no final da noite. Eu dei uma caixinha de achocolatado, e aí como eu estava comendo chocolate, eu dei o chocolate também. Pronto. A criança não ia dormir de jeito nenhum. Nunca. Ela estava no pique de completa energia e querendo gastar, né, toda essa energia. Já quando a gente fala então do cacau, o cacau ele é como é que eu vou te dizer? Ele é rico em ferro, ele tem magnésio. Magnésio é bom para a imunidade, é bom para nível de parte de cognição também. Ele tem flavonoide. Os flavonoides eles vão trabalhar na circulação sanguínea e isso vai melhorar a circulação, ou seja, o fluxo sanguíneo do cérebro, que vai ativando cada vez mais as funções cognitivas. Tá dando para entender? Tá, só sei assim que a hora passa, a gente tinha que fazer uma live de 2 horas, porque o negócio faz assim. Tá, vai me pontuando aí em termos de horário. A gente só tem 3 minutos para terminar. Beleza. A gente tem... Não, vamos terminar não. Vamos falar dos alimentos. A gente tem a cúrcuma, que hoje em dia, realmente, ele tem uma substância que faz parte, né, estímulo de neurogênese, que são um processo de novas formações
de células cerebrais. Nós temos o espinafre, né, como verde, que ele tem nitrato. Semente de abóbora, gente, é maravilhoso, é rico em zinco, também um mineral assim que a gente pontua. A granola, que não é com açúcar, né? O abacate, que a gente está em época de abacate, gordura boa, só que não deve ser consumido diariamente, né? A gente tem que consumir com moderação, ele vai fazer todo o trabalho cardiovascular. As frutas amarelas também, aí a gente fala do caqui, do damasco, elas são antioxidantes naturais. Nós temos, deixa eu buscar aqui, o broto de feijão, que você pode fazer em casa, né? Ele tem uma substância que é o inositol, e essa substância, além de vitamina do complexo B, ótimo para ácido fólico, né? As berries, ou o que a gente fala, as frutas vermelhas, elas também são ricas em antioxidantes e anti-inflamatórios. E o suco de uva, né? O suco de uva integral, que ele é um polifenol que vai proteger toda a parte cerebral. Então, assim, hoje em dia a gente não tem desculpas para dizer que come errado ou que não come de forma saudável. A gente tem aí várias opções, né, de alimentos que vão impactar e vão trazer resposta. Mãezinhas, levem esses alimentos para o prato dos seus filhos. Pega aí na internet, já que a gente procura tanta coisa na internet, pega na internet pratos, desenhos de pratos. Sabe aquele arroz que a gente bota alguns grãozinhos, faz uma carinha? A criança gosta disso. Né? Essa coisa lúdica, essa coisa que chama atenção. A gente tem que estimular os nossos filhos, porque senão isso vai impactar lá na frente, quando você ou seu filho, adolescente ou adulto, não comer mais nada. E a gente precisa ficar muito atento a isso, né? Atento a essas informações de o que eu estou colocando no meu prato. Coloca aí as 5 cores, como foi o prato da Aline que ela mostrou, né? Coloca sempre uma boa quantidade de salada, começa com salada. A salada é o início de toda a refeição. Depois você coloca uma proteína, uma carne magra, coloca um carboidrato. Eu adoro dizer assim, gente, vamos lembrar que carboidrato não é só arroz. Eu não preciso ter sempre arroz no meu prato. Eu posso ter um inhame, eu posso ter uma batata baroa, eu posso ter uma batata doce, eu posso ter uma aipim. São todos carboidratos que não vão fazer glicose rápida, né? E são benéficos. Então vamos tentar colorir, vamos trazer a beterraba, vamos trazer o tomate, vamos trazer alimentos que vocês veem diariamente quando vocês vão no hortifruti, né? O que está barato? Vamos pegar aquilo lá que está barato e vamos colocar no prato. Porque isso é trazer saúde não só a nível orgânico geral, mas a nível cerebral. Gente, essa live não vai ficar gravada, deu 9 horas. Então... Elaine, muito obrigada, muito obrigada. A Gabriela entrou agora, aquela minha amiga que eu te falei que me ajuda, que me ensina um montão de coisa. Muito obrigada para todo mundo que entrou, todo mundo que saiu, todo mundo que voltou. Muito obrigada. A gente falou da safra, tá, Gabi? A gente já falou, Elaine, contou tudo muito lindo. Muito obrigada, Elaine. A gente vai ter que marcar uma outra live, porque essa foi pequena para nós duas. A gente tem que marcar uma live assim, porque essa duas foi pequena. Pessoas que não se vê há muito tempo, gente. Silva Deus, como é que é isso? E fora que o assunto é de suma importância, né? O assunto é super relevante. Eu quero, te agradecer muito por esse convite, ter aceito esse convite. Que Deus te abençoe. E a gente vai marcar uma nova live para a gente falar um pouquinho mais sobre essa alimentação saudável.
Vamos sim, vamos marcar. Tá? Depois você me fala a sua disponibilidade para uma outra quarta-feira, para a gente poder remarcar, para que você possa dar continuidade aí a esses alimentos, porque isso vai fazer muita diferença para a vida das crianças, dos jovens, dos adultos que precisam se alimentar. Agora tá sim, a gente tem quanto tempo? 21 não e 2, tem, não é isso? Relaxa. Vai dar tudo certo, você vai conseguir salvar. Quem quiser saber de mais alguma informação, pode mandar para o direct da Aline, pode mandar para o meu direct, que vai ser um prazer responder. E com certeza a gente se vê de novo. Eu que agradeço pelo convite. Né? Obrigada. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau.